Oi, gente, voltei, demorei um pouco, mas estou de volta agora, começando uma nova série de esclarecimentos sobre nutrição. Então, a intenção desses próximos vídeos, durante as próximas semanas, é trazer algumas informações que são importantes para nos defendermos melhor em relação às escolhas que vamos fazer para a nossa alimentação. Então, essas informações são voltadas para públicos leigo, que não entendem muito de nutrição, mas que, claro, como todos nós precisamos nos alimentar para mantermos nossa saúde, se preocupam com essas informações e que sirvam também de orientação para os estudantes de nutrição e outros profissionais. Bom, então a intenção é começarmos com uma série de vídeos esclarecendo sobre as dietas cetogênicas, tá? Então, hoje, para iniciarmos, vamos tratar sobre alguns conceitos. O que é a dieta cetogênica? Então, as dietas cetogênicas, elas são planos alimentares ou cardápios que são propostos normalmente com uma grande quantidade de gordura na sua composição e baixíssima quantidade normalmente de carboidratos. Algumas, inclusive, propõem também uma reduzida ingestão de proteínas. Então, de uma forma geral, são dietas que são capazes de promover síntese de substâncias que a gente chama de corpos cetônicos, daí vem o nome cetogênico, e para que isso aconteça, o organismo precisa receber então uma pequena quantidade de carboidrato e acaba também sendo oferecido uma grande quantidade, porque é a partir das gorduras que a gente produzimos essas substâncias chamadas de corpos cetônicos. Então, não vou entrar aqui em detalhes bioquímicos, muita química, mas aqui do lado eu vou mostrar para vocês quem são esses corpos cetônicos que são produzidos normalmente no nosso corpo. Bom, o uso dessas dietas, as dietas cetogênicas, elas já acontecem desde o início do século XX, a sua proposta no sentido de melhorar a atividade nervosa ou neurológica. Então, foi observado por alguns pesquisadores há algum tempo atrás que as crianças, os pacientes que apresentavam epilepsia, que é chamada de refratária, aquela que não responde muito bem ao tratamento medicamentoso, que essas pessoas conseguiam diminuir a quantidade e a intensidade das suas convulsões utilizando-se dietas ricas em gordura, tá? Então, existem alguns mecanismos propostos para isso, que eu também não vou me deter aqui. E há outros estudos também ao longo dos anos foram surgindo, principalmente em pacientes idosos e pessoas com doença de Alzheimer, no sentido de se oferecer esse tipo de dieta. E alguns estudos, principalmente estudos experimentais, ou seja, aqueles que estudam animais, né, no lugar de seres humanos, mostraram alguns benefícios desse tipo de dieta, ou seja, do aumento da oferta de corpos cetônicos, o que se chama de plasticidade cerebral, ou de uma forma geral, na atividade cerebral, principalmente na melhoria de funções cognitivas e funções de memória. Isso, gente, ressaltando aqui, foi demonstrado principalmente em modelos animais de estudo, tá? Os estudos que mostraram algum benefício em seres humanos são escassos, o número de pessoas utilizadas nesses estudos é muito pequeno e alguns estudos foram realizados e principalmente em indivíduos já com algum grau de desenvolvimento de doença de Alzheimer, indivíduos idosos, tá? Infelizmente, né, as pessoas buscam tantas medidas milagrosas para resolver seus problemas, principalmente perda de peso, em relação à perda de peso, por isso que temos aí dezenas de dietas da moda propostas como resultado milagroso para você perder peso rápido e assim por diante. E uma dessas propostas tem sido, então, o uso da dieta cetogênica, porque o aumento no consumo da gordura na alimentação, com uma redução de carboidratos, mostra realmente um efeito na perda de peso, mas é preciso que saibamos quais são as consequências dessa mudança, né, desse padrão alimentar para a nossa saúde, tá? Então, hoje foi somente uma introdução a respeito do assunto,
uma definição mostrando aqui o que são esses compostos. Estão repetindo, são compostos químicos que são produzidos a partir de uma quebra acelerada de gordura pelo nosso corpo, tá? Bom, falar um pouquinho então da vantagem desses corpos cetônicos, se é que há realmente alguma vantagem. O nosso cérebro, as células cerebrais, elas utilizam, que a gente chama de exclusivamente glicose, né, que é um carboidrato que está circulando no nosso sangue, que está presente no nosso sangue principalmente a partir dos carboidratos da nossa alimentação, por isso que é importante consumir carboidratos. E o cérebro, além de outras células do nosso organismo, utilizam exclusivamente então esse nutriente, a glicose, para produzir energia. Mas em situações de jejum, de desnutrição, ou seja, um consumo muito baixo de alimentos de uma forma geral, o cérebro, quando há uma baixa oferta de carboidrato ou nenhuma oferta de carboidrato na alimentação, o nosso cérebro ele se adapta. Isso é uma resposta de estresse no nosso organismo, ou seja, vai haver a participação aí de hormônios de estresse, e isso pode ser como uma consequência metabólica não tão desejável assim, mas é uma resposta importante em processos de jejum, de baixa ingestão de alimentos, porque nos mantém vivos, né? Então é uma resposta necessária. Então, dentro dessa resposta de uma baixa ingestão de carboidratos, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai estar voltado, então, metabolicamente, a quebrar mais gordura. Então, quem não está consumindo nada de alimentação, está em jejum, vai quebrar mais gordura. Consequentemente, a aceleração desse processo de quebra de gordura vai levar a um aumento da síntese de corpos cetônicos, e isso acontece também em resposta a essas dietas cetogênicas, né? Então, quando a pessoa consome muito pouco carboidrato e muita gordura, ela acaba produzindo uma maior quantidade de corpos cetônicos, né? Então, existem as teorias dizendo que isso traz vantagens metabólicas, que isso traz uma melhoria de função cognitiva e de memória para o cérebro. Mas isso a gente ainda está na base da teoria, isso não é uma verdade absoluta ou algo que seja realmente totalmente defendido pela ciência, tá? E aí, como eu falei antes, alguns estudos mostraram, principalmente estudos em animais, que esses animais em resposta a uma dieta cetogênica aumentaria sua capacidade cognitiva e de memória, seriam os principais benefícios. Claro, além de promover uma perda de peso, porque essas dietas realmente elas promovem perda de peso, a gordura ela não vai ser tão acumulada no organismo, porque ela vai estar sendo quebrada para produzir energia devido à ausência do carboidrato. Mas isso não quer dizer que isso seja saudável ou seguro, tá? Então existem algumas consequências dessas dietas que vão ser discutidas em vídeos mais nas próximas semanas. Então, em resumo, né, as dietas cetogênicas são dietas que são ricas em gordura, que foram inicialmente propostas para o tratamento clínico de situações como a epilepsia refratária, né, em que o paciente não responde de forma adequada à medicação, e é uma abordagem que mostra efeitos benéficos na diminuição das convulsões, da sua intensidade, número, enfim. E o que não quer dizer que, ao beneficiar um cérebro que já está com desequilíbrio, vá trazer também benefícios para o cérebro de pessoas normais, de pessoas que não têm nenhum desequilíbrio cerebral, de funções cerebrais, tá? Então, isso é a proposta, né, de quem defende essas dietas. Como eu falei, ajuda a perder peso, e infelizmente as pessoas não conseguem se convencer que uma perda de peso saudável, com uma alimentação mais saudável, com prática de atividade física, é realmente ainda o melhor caminho para se fazer isso. Mas então ficam atrás, né, dessas soluções rápidas e miraculosas que podem trazer malefícios à saúde, e esses malefícios à saúde, então, os riscos associados a essas dietas cetogênicas vão ser discutidos ao longo desses vídeos. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para ficarem atentos às novidades e à continuidade dessa série falando sobre as dietas cetogênicas. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!